Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui, pessoal. Hoje, nossa primeira questão aberta aí do PISME. As questões abertas do PISME são sempre maravilhosas, sempre questões completinhas, vão cobrar várias coisas do conteúdo ao longo da questão, então não é uma questão direta. Vai exigir de você o conhecimento de outros conteúdos, né? Vários conteúdos em uma única questão. Eu não estou preocupado só em te dar gabarito, então você vai ter aqui uma aula, né? Eu vou te ensinar muita coisa, vou te dar muita dica legal. Então assiste a resolução toda, eu acho que vai ser muito proveitoso para você que precisa dessa moral, entender como é a prova do PISME e também aprender um pouquinho dessa matéria aí que a gente vai discutir. E o que eu vou te pedir? Que você deixe aqui o seu like, compartilha esse vídeo, faz um comentário, ajuda o YouTube a entender que o vídeo é legal para ele divulgar e também diz para mim que esse conteúdo está valendo a pena, porque você já sabe, né, pessoal? Você veio até aqui para aprender química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Olha só, pessoal, o que essa questãozinha diz pra gente, ó? O nitinol é uma liga metálica incomum, formada pelos metais, né, Ni e Ti. Sua principal característica é ser uma liga com memória. Essa liga pode ser suficientemente modificada por ação de alguma força externa e retorna à sua estrutura original em uma determinada faixa de temperatura, conforme esquematizada a seguir. Então eu tenho a forma original dela, exerço uma força, deformo e depois, se eu aquecer, ela volta ao original. Aí ele vem assim: escreva o nome e a distribuição eletrônica dos metais presentes no nitinol. Por isso que eu não falei o nome deles logo quando eu li o enunciado. O Ni, pessoal, e aqui não tem muita rota de fuga, tá? Se você olhar a tabela periódica do PISME, não tem nome. É você quem tem que conhecer alguns deles aí, tem que saber mesmo para que você possa responder, tá? Não tem muita rota de fuga aqui, não. O Ni é o níquel e o Ti é o titânio. Não tinha rota de fuga, tinha que conhecer esses caras, galera. Aí ele pede distribuição eletrônica. E aqui, pessoal, eu sempre falo isso, né? Nunca é dada a distribuição eletrônica para você, nunca é fornecido o diagrama de Linus Pauling, é você quem tem que saber montar. Então, não sabe? Acompanha comigo aqui, ó. A primeira coluna começa em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se você tem dificuldade em fazer isso aqui, pessoal, pega uma folha de ofício grande e faz grande várias vezes, antes de querer sair e fazer pequenininho e você se embolar. A segunda coluna começa no 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A terceira coluna, 3, 4, 5 e 6. E a última coluna, 4 e 5. Primeira coluna é sempre S. A segunda coluna é sempre P. Terceira coluna, D. E a quarta coluna, F. Beleza, aí que vem a parte complicada, né? A maioria das pessoas dão um mole aqui, ó. É na hora de fazer essa diagonal. Então, toma muito cuidado. Primeira diagonal passa sempre pelo 1, a segunda pelo 2, a terceira pelo 3, a quarta pelo 3 e pelo 4, a quinta pega 3, 4 e 5, a sexta pega o 4, 5, 6 e 7, a sétima vai pegar o 4, 5, 6 e 7, e a última também pega o 5, 6 e 7. Então, esse é o diagrama que a gente utiliza e a gente vai distribuir os elétrons, né? Distribuição eletrônica. O que eu preciso saber aqui, pessoal? A informação que você precisa é a seguinte: se o átomo for neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por isso que ele é neutro. O número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. E aí eu venho aqui, ó. O titânio tem número atômico 22. O que isso significa? Que eu terei de distribuir 22 elétrons. Então eu vou fazer o do titânio aqui primeiro, ó. 22 elétrons, né? É o número atômico do titânio. 22. Como é que eu uso esse diagrama, pessoal? Sempre começa no início da seta
e vai completando os níveis. O S pode ter até 2, então 2. Terminou? Vem para o início da outra. 2S, 2. Terminou? Início da outra seta. 2P, o P vai até 6. E o 3S2. Então eu distribuí 2, 4, 10, 12. Terminei, início da outra seta. P6, 4S2, fim da seta. Eu distribuí aqui 2, 4, 10, 12, 18, 20. São 22. Então, no início da outra seta, 3D2. Como é que fica a distribuição eletrônica, então? É sempre na ordem que você faz, tá, pessoal? Tem muita gente que escreve na horizontal. Não é. É na ordem que você faz. Então, aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Agora, a do níquel. Quando eu olho o níquel aqui, ó, o níquel tem número atômico 28, pessoal. Então, eu vou distribuir 28 elétrons. A gente acabou de fazer, né? Vou até deixar aqui, ó. Até esse ponto aqui, a gente tem 2, 4, 10, 12, 18, 20. Como são 28, eu vou até o D8. O D cabe até 10, então 8 posso colocar. A minha distribuição fica sendo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Então, tá aqui a distribuição eletrônica, né? O número atômico do zinco era 28. Fechou? Questãozinha, letra A, de distribuição eletrônica. Precisa consultar a tabela periódica para poder fazer. Depois ele pergunta, dentre os metais usados na composição, né, na produção do nitinol, qual possui o maior raio atômico e qual possui o maior potencial de energia de ionização, potencial de ionização, perdão. Galera, aqui que entra a dica que eu falei que daria para vocês. Dá uma olhada nesse material. Isso aqui é um mapa mental de propriedade periódica, galera. É um trabalho que eu faço em paralelo no meu Instagram. Então, se você for lá no @abporto e, né, no link da bio, você vai achar todos os mapas mentais. Né? Além do meu Instagram ter desafio, aqueles quizzinhos para você poder fazer sem medo de errar, ser feliz lá. Tem meme, afinal é importante a gente rir. Enfim, tem muito conteúdo que eu divulgo lá que completa esse trabalho do YouTube. Então, dá uma conferida, vai lá, faz os downloads do mapa mental, né? Compartilha o perfil, considera me seguir lá, que eu acho que tem muita coisa que você vai aproveitar sobre química. Então, ele perguntou o seguinte, né? Ele fez qual dos elementos tem o maior raio atômico? Como que um raio atômico cresce na tabela periódica? Tá aqui, ó. Ele cresce para a esquerda e para baixo. Então, quanto mais à esquerda tiver esse elemento e mais para baixo, maior é o raio atômico. Então, quando eu comparo o níquel com o titânio está mais à esquerda. Então, quem tem maior raio atômico? O titânio. Então, maior raio atômico, titânio. Agora, e potencial de ionização, não é? Que é a conhecida energia de ionização. Olha só, a energia de ionização é energia para arrancar um elétron, para formar um cátion, também no inglês cat. Por isso um cation, um cation. É uma piada maravilhosa, tem também lá no YouTube, você acha coisa, ó, só o supra-sumo, galera. E qual que é a ideia da energia de ionização? Ele cresce para a direita e para cima. Então, quando você quiser ver qual elemento possui maior energia de ionização, é o cara que está mais à direita e mais para cima. Então, quando a gente vem aqui, ó, e ele pergunta, você vê que é o níquel que está mais à direita na tabela periódica. Então, o maior potencial de energia de ionização é o níquel. Então, titânio e níquel. Já na letra C, ele faz a seguinte pergunta. Uma das formas de produção do metal níquel de alta pureza para a confecção de ligas metálicas é a extração de minerais sulfetados, os quais possuem NiS. Qual o nome do composto NiS? E qual o tipo de ligação química que ocorre entre ele? Ele deu uma dica, né? Minerais
sulfetados. Sulfetados, pessoal, ele está querendo te dizer que tem o sulfeto. Tem o S2-, vem do ácido sulfídrico, né? Por isso que é o sulfeto. Hídrico eu troco por eto. Então, o nome desse composto é o sulfeto, porque tem, né, o S2-, sulfeto de níquel. Só isso. E qual o tipo de ligação química existente entre eles? Pessoal, quando você olha na tabela periódica, o níquel ele é um metal e o enxofre é um ametal. Toda vez que você combina metal mais ametal, a ligação que você tem ela é iônica. Então, ó, ligação iônica, ela é formada por metal mais ametal. Já a ligação covalente, ela é formada por hidrogênio mais hidrogênio, hidrogênio mais ametal, ou ametal mais ametal. É assim que você consegue identificar. E aonde surge uma dúvida do pessoal aqui? Fala, Arthur, cara, essa tabela é toda preta e branca, cara. Como é que eu vou saber quem é metal e quem é ametal? Ainda tem os semimetais ainda. Como é que eu identifico? Fica ligado nesse macete aqui, ó. Você vai chegar no boro e vai fazer uma escadinha, ó. Direita, desce o degrau, né? 2. Aí você vem direita, desce 1, direita, desce 1, direita. Aí você sobe a escada. Sobe 2, esquerda, sobe, esquerda. Com isso, pessoal, todo mundo que está nessa escadinha é o semimetal, é um metalóide. Quem está à esquerda da escada são os metais, com exceção dessa criança aqui, ó. O hidrogênio é um ametal. E quem está à direita dessa escadinha que eu construí também é um ametal. Lá no Instagram tem um mapa mental de tabela periódica e suas características. Vale a pena dar uma conferida, mas esse é um macete só para você identificar que essa ligação é uma ligação iônica. Depois, pessoal, ele pede assim, cite 2 características comuns aos metais. Então ele quer saber aquelas características, né, dos compostos metálicos. Você pode dizer que um metal, ele tem, né, ele é maleável, ele tem maleabilidade. Você também pode dizer que eles possuem brilho característico. Ou você pode dizer que eles são dúcteis, você pode dizer que eles têm elevado ponto de fusão e ebulição, você pode dizer que eles são bons condutores térmicos e elétricos. Todas as características da ligação metálica você poderia utilizar aqui. Eu peguei essas 2, falei as outras, mas são possibilidades de gabarito também. Tranquilo, pessoal? Espero que essa questãozinha tenha te ajudado. Espero que você tenha entendido e aprendido aí com essa questão e essa aula, né? Porque eu misturo tudo aqui. Faça uma coisa só, tá bom? Deixa aí o seu like se te ajudou. Não esquece de compartilhar também. No mais, beijos e abraços, meu querido. Bons estudos para vocês. Valeu!